Hoje, vocês vão conhecer Antônia Rodrigues, uma mulher forte e inspiradora que tem uma história de vida surpreendente e cheia de reviravoltas para compartilhar conosco. Antônia viveu por muitos anos uma vida aparentemente feliz, mas por trás de sorrisos e celebrações, ela guardava um segredo doloroso e uma traição que abalaria as estruturas de sua família. Agora, com a sabedoria e a serenidade de quem superou grandes desafios, Antônia decidiu abrir seu coração e compartilhar sua jornada de descoberta, dor e, finalmente, de libertação. Preparem-se para uma narrativa emocionante sobre amor, perda, engano e a incrível capacidade de uma mulher de se reinventar. A história de Antônia é um testemunho da força feminina e da coragem de seguir em frente, mesmo quando tudo parece desmoronar. Antes de começarmos, queremos pedir a sua interação. Deixe seu like neste vídeo se você se interessou pela história de Antônia e inscreva-se no canal para não perder os próximos relatos impactantes. E para sabermos até onde a voz e a experiência de Antônia estão chegando, comente aqui embaixo de qual cidade e estado você está nos acompanhando. Queremos saber quem está ouvindo essa história de vida real. Agora, sem mais delongas, vamos ouvir a emocionante história de Antônia Rodrigues. Olá, queridos. Meu nome é Antônia Rodrigues, tenho 68 anos e hoje lhes contarei a história mais dolorosa da minha vida. Nascida em 1957, numa cidadezinha mineira onde todos se conheciam, minha infância foi simples e cheia de amor. Éramos eu, meu pai João, minha mãe Helena e meus 3 irmãos. Mamãe, uma mulher de beleza notável, mesmo com 4 filhos, mantinha uma vaidade que era inveja de todas. Aos 18 anos, a vida nos golpeou. Papai faleceu de infarto fulminante, deixando-nos desamparados. Foi nesse vazio que Augusto surgiu. Um rapaz de 23 anos, bancário da capital, com seu jeito ajeitado e educado, logo me encantou. Nosso namoro foi breve, 6 meses até o noivado, e 1 ano depois, o casamento. Mamãe parecia radiante com a união, mergulhada nos preparativos, e hoje percebo que seu entusiasmo talvez escondesse outros motivos. Nos primeiros anos, a felicidade era genuína. Construímos nossa casa tijolo por tijolo, e Augusto prosperou no banco, tornando-se gerente. Tivemos 2 filhos maravilhosos, Cláudio e Marina. Mamãe, viúva jovem, era uma presença constante em nosso lar. Que sorte a sua ter uma mãe tão prestativa, diziam minhas amigas. Eu, ingênua, acreditava em cada palavra. No início, eram apenas sussurros, pequenos sinais que eu escolhia ignorar. Augusto passou a trabalhar até mais tarde no banco, várias vezes por semana, e chegava em casa tomando banho antes mesmo de me cumprimentar. Mamãe, sempre impecável, começou a aparecer com perfumes novos. Presente de uma amiga da capital, dizia ela. Em reuniões de família, notei olhares que se prolongavam, toques aparentemente inocentes que me incomodavam sem que eu soubesse o porquê. Completamos 25 anos de casamento com uma grande festa. Naquele dia, meu mundo começou a ruir. Embora eu só fosse descobrir a verdade 5 anos depois. Tenho uma foto daquele dia. Eu no centro, Augusto à minha direita, mamãe à esquerda. Os 3 sorrindo. Hoje, naqueles olhos, vejo um segredo compartilhado que me excluía completamente. Aos 53 anos, Augusto com 58 e mamãe com 75, ela ainda mantinha aquela vaidade impressionante. Pequenas rachaduras, como as que aparecem nas paredes e pintamos por cima, mas que crescem silenciosamente até a estrutura desabar. Lembro do Natal de 1975, 2 anos de casados. Augusto, emergência no banco. Mamãe, indo à missa do galo.
Ambos saíram e voltaram quase ao mesmo tempo. Mamãe com um batom borrado, Augusto com um botão errado na camisa. Notei, mas me convenci de que estava imaginando coisas. Em 1981, meu pai estava em seus últimos dias no hospital. Numa noite, Augusto precisava buscar documentos para o seguro. Às 10 da noite, os vi no corredor. Ele, segurando a mão de mamãe, consolando-a, disseram. Voltei silenciosamente, fingindo não ter visto. Meu pai morreu acreditando no amor de sua esposa. Os aniversários de casamento eram uma tortura agora. Augusto sempre fazia questão de grandes comemorações. Por culpa, percebi depois. Mamãe nos presenteava para o ninho de amor de vocês. No nosso 20º aniversário, um jogo de lençóis importados, com uma piscadela cara Augusto, para esquentarem as noites de inverno. Hoje, sei que era uma piada de amantes. Em 1992, um brinco desconhecido no carro de Augusto. Ele nervoso, sem explicação, no domingo, o par estava com mamãe. Deve ser da secretária dele, ela sugeriu. Augusto concordou e eu, tola, aceitei. Os anos 90 foram duros. Nossos filhos adolescentes, eu, diretora de escola, e Augusto distante. Perfume feminino no paletó, o mesmo da mamãe. Mamãe aparecia sem avisar. A roupa de cama precisava ser trocada. Que tola eu fui. Naquela tarde de abril de 2022, voltei mais cedo da casa da minha filha. Marina disse que podia descansar. Decidi fazer uma surpresa para Augusto, que estava de folga. O portão destrancado. Risadas vindas do nosso quarto. A voz de mamãe. Deveria ter batido, anunciado minha presença. Mas algo me fez girar a maçaneta silenciosamente. O que vi naquele quarto, na nossa cama, jamais sairá da minha memória. Meu marido e minha mãe, envoltos nos lençóis que eu mesma havia trocado naquela manhã. Não gritei, não chorei, não fiz escândalo. Fechei a porta tão silenciosamente quanto abri e saí de casa. Caminhei por horas, tentando processar. Quando voltei, eles estavam na sala, assistindo televisão como se nada tivesse acontecido. Augusto, com sua falsa preocupação, perguntou onde eu estivera. Mamãe disse que tinha deixado um doce. Sentei entre eles e sorri. Foi naquele momento que decidi. Eles pagariam caro por cada minuto de humilhação. Uma tarde, arrumando o escritório de Augusto, e algo que raramente fazia, encontrei cartas antigas em uma caixa de charutos. Eram de mamãe para ele, datadas de poucos meses após nosso casamento. O conteúdo era explícito. Ficou claro, o caso deles começou praticamente junto com o meu casamento. Foi ali que meu plano nasceu. Não seria uma vingança impulsiva, mas algo calculado, frio, que os atingiria onde mais doeria, na frente de toda a comunidade que tantos respeitava. Sugeri a Augusto que renovássemos nossos votos para celebrar os 30 anos. Ele hesitou, mas minha insistência o convenceu. Mamãe, claro, ofereceu-se imediatamente para ajudar. Será a festa mais bonita que esta cidade já viu, prometeu, sem saber que estava ajudando a preparar sua própria humilhação pública. Durante 6 meses, planejei cada detalhe da festa. Convidei todos da cidade, gastei uma fortuna. Paralelamente, comecei a movimentar as peças do meu outro plano. Abri uma conta bancária secreta e, pouco a pouco, transferi pequenas quantias do nosso dinheiro, que eu também ajudei a ganhar como professora e diretora de escola. Vendi discretamente algumas joias, incluindo presentes de Augusto, provavelmente movido pela culpa.
Comecei a conversar casualmente com Augusto sobre garantir nosso futuro, expandir o sítio que havíamos herdado e transformá-lo num negócio familiar. Ele adorou a ideia, especialmente quando sugeri que construiríamos uma casa menor lá, para quando nos aposentássemos. Só nós dois, eu disse, olhando em seus olhos mentirosos. Com a ajuda do meu filho advogado, sem revelar minhas intenções, preparei os documentos para transferir o sítio exclusivamente para meu nome. Ele assinou sem ler, confiando cegamente em mim. A ironia não me escapou. Enquanto a festa de renovação se aproximava, mamãe e Augusto estavam absortos nos preparativos, achando que eu estava ocupada demais para notar seus encontros. Eu sorria, fingia não ver e prosseguia com meu plano. Uma semana antes da festa, contratei um jovem videomaker. Pedi-lhe uma retrospectiva da nossa vida juntos, com fotos e vídeos felizes. Quero surpreender meu marido com memórias de nossos 30 anos, expliquei. O que ninguém sabia era que eu tinha um segundo conjunto de imagens. Nos últimos meses, instalei discretamente pequenas câmeras pela casa, nos locais onde eles costumavam se encontrar. Captei momentos íntimos, conversas comprometedoras, confissões de anos de traição. Tudo estava documentado, pronto para ser revelado no momento certo. À medida que o grande dia se aproximava, uma calma estranha me dominava. Não era mais raiva, mas um senso de justiça. Eles roubaram 30 anos da minha vida, construíram uma relação nas minhas costas. Agora, enfrentariam as consequências. Em 1998, mamãe sofreu uma queda. Augusto se ofereceu para levá-la à fisioterapia. Sua mãe sempre foi como uma mãe para mim também, argumentou. A ironia dessa frase agora me causava náuseas. Eles passavam horas juntos. Nossos filhos cresceram sem suspeitar. Em 2002, numa viagem ao Nordeste, Augusto sugeriu que convidássemos mamãe. Lá, os flagrei sumindo, sussurrando ao telefone às 3 da manhã. Era do banco, ele mentiu. O pior eram as datas especiais. Augusto comprava presentes elaborados para mamãe, enquanto eu recebia flores e um cartão apressado. Os olhares se intensificavam nas festas. Em 2010, receitas de medicamentos no nome de mamãe no bolso do paletó de Augusto. Ele fez um favor. Por que não pediu a mim, a própria filha? A resposta agora é clara. Em 2015, Augusto sofreu um derrame. Mamãe praticamente se mudou para o hospital ajudando a filha. Uma enfermeira uma vez me perguntou por que a esposa só vinha durante o dia. Não era engano. Bilhetes trocados. Precisamos conversar sobre A. A era Antônia. Em 2017, com insônia, tomei remédios. Numa noite acordei e vi Augusto vestindo-se às 2:30 da manhã. Você deve ter sonhado, ele disse. No dia seguinte, mamãe apareceu com um bolo surpresa. Tive insônia e resolvi assar de madrugada. Pequenos fragmentos de evidência que eu ignorava deliberadamente. O celular que ele nunca deixava por perto, as chamadas que atendia afastando-se, as mensagens que apagava, as visitas de mamãe que coincidiam com reuniões de emergência no banco. Em 2019, um recibo de motel no bolso da calça de Augusto e inventou uma história elaborada. Acreditei? Não, mas aceitei a explicação. No início de 2020, mamãe adoeceu. Augusto insistiu para que ela se mudasse temporariamente para a nossa casa. Durante 6 semanas, os olhares, toques acidentais, sussurros eram constantes. Durante a pandemia, com todos em casa, os encontros ficaram mais difíceis. A tensão palpável. Mamãe ligava várias vezes, com desculpas esfarrapadas. No Natal de 2021, meu filho Cláudio mencionou ter visto o carro de Augusto perto do prédio da vovó. Augusto engasgou com o peru, mamãe derrubou a taça de vinho. Pela primeira vez, permiti-me considerar abertamente o que suspeitava há décadas. Aquela tarde de abril de 2022, a descoberta final, irrefutável. Depois de 30 anos vivendo uma mentira, encarei a verdade. E ela não me destruiu, me libertou.
Voltei para casa e fiz o inesperado. Nada. Beijei Augusto, agradeci mamãe pelo doce, segui minha rotina. Mas por dentro, um interruptor havia sido acionado. Naquela noite, elaborei as primeiras linhas do plano perfeito. Não seria vingança impulsiva, mas algo calculado, frio, executado com a mesma paciência que eles tiveram para me enganar. Na manhã seguinte, um caderno novo e a documentação de tudo. Datas, horários, desculpas, comportamentos suspeitos. Cada página confirmava um relacionamento paralelo que provavelmente começou antes mesmo do casamento. Em maio de 2022, iniciei a fase financeira. Pedi para ver os extratos alegando preocupação com a aposentadoria. Descobri uma conta separada de Augusto com depósitos regulares para a mamãe, justificando como previdência privada. Aceitei com um sorriso, fotografando tudo secretamente. Em junho, abri uma conta bancária em meu nome, transferindo pequenas quantias mensais. Vendi discretamente joias. Em julho, consultei um advogado em outra cidade sobre meus direitos em caso de divórcio por infidelidade. Ele confirmou que, com evidências, eu teria vantagens. Em agosto, com a desculpa de modernizar a casa, instalei discretamente pequenas câmeras em áreas estratégicas: escritório, varanda, sala. Também instalei um gravador no carro de Augusto e um aplicativo espião no celular dele. Setembro trouxe as primeiras evidências concretas: gravações, mensagens explícitas, imagens. Cada descoberta era uma facada, mas mantive-me firme. Em outubro, revisando documentos fiscais antigos, encontrei transferências regulares da conta conjunta para a conta pessoal de mamãe, justificadas como ajuda para a sogra. Começaram logo após nosso casamento e continuaram por décadas, uma quantia considerável. Nesse mesmo mês, a oportunidade perfeita surgiu em um jantar. Olhei para Augusto com olhos brilhantes de falsa admiração. Não seria maravilhoso se fizéssemos isso nos nossos 30 anos? Ele engasgou com o vinho, mas não podia recusar. A semente estava plantada. Em novembro, formalizei a ideia da renovação de votos para abril de 2023. Falei com tanto entusiasmo que Augusto cedeu. Mamãe se ofereceu imediatamente. Dezembro de 2022 foi crucial. Com o pretexto das festas, convidei toda a família, incluindo o meu filho Cláudio. Pedi sua ajuda para organizar papéis, explicando que queria transformar o sítio herdado dos pais dele em um projeto de aposentadoria. Cláudio, sem suspeitar, preparou os documentos para transferir a propriedade exclusivamente para meu nome. Na véspera de Natal, entre sorrisos e champanhe, apresentei os documentos para Augusto assinar. É só para começarmos o projeto do sítio, querido, um presente de Natal antecipado para nossa aposentadoria, eu disse. Ele assinou sem ler. Naquele momento, o sítio, o único bem em nome dele, tornou-se legalmente meu. Janeiro de 2023 foi dedicado aos preparativos da festa. O melhor buffet, salão elegante, decorações elaboradas. Augusto se preocupou com os gastos, mas eu o tranquilizei. É uma celebração única, querido. Ele não sabia que eu estava pagando grande parte com o dinheiro que havia separado secretamente. Em fevereiro, uma ideia inocente, uma retrospectiva em vídeo da nossa vida juntos para mostrar na festa. Ele ficou desconfortável, mas não podia recusar. Contratei um videomaker e entreguei fotos e vídeos felizes. Secretamente, trabalhei no segundo vídeo, com as evidências, conversas gravadas, mensagens explícitas, imagens das câmeras escondidas, documentos financeiros. Editei tudo cuidadosamente. Março foi o mês de finalizar detalhes práticos do meu plano pós-exposição. Aluguei um apartamento em outra cidade, transferi a maior parte do dinheiro, preparei uma mala com documentos e objetos de valor sentimental, deixando-a na casa de uma amiga de confiança.
Também visitei um detetive particular para garantir a validade legal das provas. Refiz gravações e obtive declarações de testemunhas. Na primeira semana de abril, dei um passo arriscado. Confrontei a amiga mais próxima de mamãe, Dona Teresa. Insinuei que sabia de algo sério envolvendo mamãe e Augusto. A reação dela confirmou minhas suspeitas. Ela sabia. Antônia, querida, algumas coisas é melhor não mexer, disse nervosamente. Pressionei e ela admitiu que suspeitava há anos. Fiz com que ela prometesse estar presente na renovação. Vai ser uma celebração inesquecível, garanti. 2 semanas antes da data, uma conversa sincera com Augusto. Falei sobre como os 30 anos passaram rápido, como eu estava ansiosa, como seria um novo começo para nós. Vi em seus olhos uma mistura de culpa e alívio, ele acreditando que eu nunca descobriria. Sorri docemente e disse: algumas surpresas estão por vir, querido. Acho que essa festa marcará nossas vidas para sempre. E nisso ele estava certo. Seria um dia que nenhum de nós nunca esqueceria. O dia 15 de abril de 2023 amanheceu ensolarado. Acordei antes do despertador. Augusto já estava acordado, tenso. Nervoso com a festa, querido? Perguntei inocentemente. Um pouco, respondeu. 30 anos é muito tempo, não é? Cada minuto valeu a pena. Respondi com um sorriso que não alcançava meus olhos. Especialmente este dia vai valer cada segundo. Às 7h30, mamãe ligou, ansiosa para supervisionar a decoração. Obrigada, mamãe. Respondi com uma doçura calculada. Não sei o que faria sem você na minha vida. As palavras tinham um duplo sentido que ela jamais perceberia. Passei a manhã no salão de beleza. Queria estar deslumbrante. Escolhi um vestido azul marinho, não branco, não havia inocência alguma para celebrar. O azul realçava meus olhos. Mensagem de Cláudio. Ele e a esposa haviam chegado. Marina também, com o marido e os netinhos. A ideia de expor a verdade na frente das crianças me incomodou, mas me tranquilizei com a sala de recreação infantil. Às 2h, no salão de festas, encontrei mamãe dando ordens aos decoradores. Aos 76 anos, ainda mantinha a postura ereta e o olhar atento que sempre intimidou a todos, exceto a mim. Está tudo perfeito, mamãe. Elogiei a decoração magnífica. Só quero que tudo seja especial para vocês, querida, respondeu ela, abraçando-me. Senti seu perfume caro e resisti ao impulso de afastá-la. Será inesquecível, garanti, checando discretamente o sistema audiovisual. Os 2 pendrives estavam com o técnico. Voltei para casa para me arrumar e encontrei Augusto terminando de se vestir. Estava elegante, mas com manchas de suor sobre os braços. Ajudei-o com a gravata, um gesto que repeti incontáveis vezes. Nossos olhares se encontraram no espelho. Você está linda, ele disse. Guarde os elogios para mais tarde. Respondi com um sorriso enigmático. Hoje à noite teremos muito o que dizer um ao outro. Chegamos ao salão às 6h. Convidados já chegaram. Cumprimentamos a todos com sorrisos ensaiados, recebendo felicitações pela nossa união duradoura. Às 7h em ponto, com o salão lotado, o mestre de cerimônias anunciou o início da celebração. Augusto e eu caminhamos até o altar. Meus filhos sentavam na primeira fileira. Mamãe estava ao lado deles, radiante em seu vestido verde esmeralda, a cor favorita de Augusto. O celebrante, um amigo da família, começou a cerimônia com palavras emocionadas sobre amor, compromisso e fidelidade. A ironia não me escapou. Augusto ficava cada vez mais inquieto. Mamãe mantinha os olhos fixos nele. Após os discursos, chegou o momento planejado, a apresentação do vídeo retrospectivo. As luzes diminuíram, a tela desceu. Antes de renovarmos os nossos votos, anunciei ao microfone. Preparei uma pequena surpresa, um vídeo que resume nossa jornada juntos.
Olhei diretamente para Augusto, cujo rosto empalidecera. 30 anos dão muitas histórias para contar, não é mesmo, querido? O vídeo começou como todos esperavam. Fotos do noivado, casamento, filhos, aniversários e natais felizes. A trilha sonora emocionante arrancava suspiros e sorrisos. Augusto relaxou visivelmente, acreditando que eu não sabia de nada. Então, após exatos 7 minutos de recordações felizes, a tela ficou preta por alguns segundos. Senti Augusto tensionar novamente. Quando a imagem retornou, não eram mais fotos de família. Era a primeira das evidências, uma gravação clara de Augusto e mamãe em nosso escritório, em um momento de intimidade que não deixava dúvidas. Um murmúrio confuso espalhou-se pelo salão. Augusto congelou ao meu lado, incapaz de se mover ou falar. Mamãe, na primeira fileira, levantou-se abruptamente, mas parecia igualmente paralisada. O vídeo continuou implacável. Mensagens de texto explícitas ampliadas, trechos de conversas gravadas com suas vozes reconhecíveis, documentos financeiros mostrando as transferências regulares para a conta de mamãe ao longo de décadas. E, finalmente, a gravação mais recente, de apenas um mês atrás, onde discutiam como continuariam se encontrando após a renovação de votos. Quando as luzes voltaram a acender, o silêncio no salão era absoluto. 200 pares de olhos alternavam-se entre mim, Augusto e mamãe, processando o que acabavam de testemunhar. Meus filhos pareciam em choque. Caminhei calmamente até o microfone, minha voz mais firme do que jamais esteve. Como podem ver, estamos realmente celebrando 30 anos hoje, disse pausadamente. 30 anos de traição, de mentiras, de um caso que começou antes mesmo do nosso casamento. 30 anos em que fui enganada não apenas pelo homem que jurou me amar, mas também pela mulher que deveria ter me protegido acima de tudo. Augusto finalmente recuperou a voz, aproximando-se de mim com as mãos estendidas em súplica. Antônia, por favor, podemos explicar. Afastei suas mãos com um gesto decidido. Não há nada para explicar. As imagens falam por si. Voltei-me para os convidados, a maioria ainda em choque. Agradeço a presença de todos. Infelizmente, não haverá renovação de votos hoje. No entanto, tem alguns anúncios importantes a fazer. Tirei um envelope do bolso e o abri lentamente. Primeiro, gostaria de informar que os documentos de divórcio já foram preparados. Meu advogado entrará em contato amanhã, Augusto. Os olhos dele arregalaram-se em pânico. Mamãe havia desabado em sua cadeira, o rosto escondido nas mãos. Segundo, tenho o prazer de anunciar que o sítio que herdamos de seus pais, Augusto, aquele que você generosamente transferiu para meu nome no Natal passado, será transformado na sede da nova Fundação Antônia Rodrigues para mulheres em situação de vulnerabilidade. Um leve murmúrio de aprovação espalhou-se. Por fim, gostaria de informar que todas as economias conjuntas que consegui recuperar, aproximadamente 60% do que tínhamos, foram transferidas para uma nova conta. Metade desse valor será dividida entre nossos filhos. Olhei para Cláudio e Marina, que ainda pareciam atordoados. A outra metade financiará meu novo começo. Voltei-me diretamente para Augusto e mamãe. Quanto a vocês dois, estão livres para ficarem juntos agora, sem mentiras, sem encontros secretos. Livres também para explicarem a todos, inclusive aos seus netos, a natureza da relação de vocês. Tirei minha aliança e a coloquei sobre a mesa mais próxima. O tilintar do metal no silêncio do salão pareceu ecoar indefinidamente. A festa continua, anunciei, surpreendendo a todos. O buffet está pago, a música está contratada, o champanhe está gelado. Considerem isso minha celebração de libertação. Quanto a mim, tenho um avião para pegar. Foi nesse momento que Augusto finalmente reagiu, correndo em minha direção. Você não pode fazer isso, é nossa vida, nossa casa, nosso dinheiro. Encarei-o com uma calma que o fez recuar. Era nossa vida, Augusto. Você e mamãe fizeram suas escolhas por 30 anos. Hoje eu fiz a minha. Caminhei em direção à saída, parando apenas para abraçar meus filhos. Senti os olhares de todos me seguindo. Não havia vergonha em meus passos. Apenas a dignidade de quem finalmente reclamou o controle da própria história. No estacionamento, o táxi já me aguardava. Para o aeroporto, senhora? Sim, respondi, sentindo o peso de 3 décadas se dissipando. Enquanto o carro se afastava, olhei uma última vez para o salão iluminado.
30 anos de mentiras haviam terminado em uma noite de verdade. Não senti alegria, não exatamente, mas uma profunda sensação de justiça cumprida. E pela primeira vez em muito tempo, o futuro parecia cheio de possibilidades. O táxi me deixou no aeroporto às 21h45. Embarquei no voo das 23h30 para Florianópolis. Escolhi um destino que não tivesse conexão alguma com as minhas memórias anteriores. Durante o voo, senti uma mistura confusa de emoções: alívio, tristeza, medo do desconhecido e, surpreendentemente, uma leveza que não experimentava há décadas. Cheguei à 00:30, hospedando-me em um pequeno hotel próximo à praia que havia reservado usando apenas meu primeiro nome. Dormi profundamente pela primeira vez em meses. Na manhã seguinte, Cláudio ligou. "Onde você está, mãe? Estamos todos preocupados." "Estou bem, filho. Precisava desse distanciamento. Como está sua irmã?" "Destruída. É difícil processar. Por que não nos contou antes? E vocês teriam acreditado contra seu pai e sua avó?" O silêncio que se seguiu foi sua resposta. Combinamos que ele e Marina viriam me encontrar na semana seguinte. Naquele mesmo dia, um e-mail do meu advogado. Augusto tinha sido notificado do divórcio.